Olá pessoal, este é o canal Geopoliticando, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre o crash, o grande crash, o maior de todos os crashes até hoje. Será que ele realmente está começando? Há um bom tempo nós viemos trazendo alguns sinais para vocês de que a possibilidade de que o crash estaria começando é real. No dia de ontem, essa tela que vocês estão vendo aqui representou uma grande queda no preço das ações das empresas dos Estados Unidos. A Nvidia, que tem segurado não só o mercado norte-americano, mas o mercado no mundo inteiro, caiu quase 10%. Se é o grande crash ou não é, eu diria que não só Deus sabe. Deus e aqueles que estão lá no topo da cadeia de investimentos sabem. Eles, na minha opinião, têm uma data, até um dia programado para desencadear o crash. Se é agora, ninguém sabe. Então isso aqui não é uma sugestão de investimento, desinvestimento ou manutenção de investimento, é apenas uma opinião minha, né? Agora veja que esse sinal, essa tela que vocês estão vendo aí, é a primeira grande queda, né? Depois daquela segunda-feira sangrenta que acabou se recuperando, né, as bolsas. Mas veja que no dia de hoje, então aqui nós temos a data de ontem, ó, dia 3/9, algumas bolsas como o Ibovespa aqui no Brasil, até que caiu pouco, se for comparar com o Dow Jones 1,5, S&P 500, isso aqui é tudo americano, ó, Nasdaq 3 e pouco. Só que hoje, né, isso aqui são as do dia 3, porque as bolsas americanas ainda não abriram, mas hoje já amanhece o DAX aqui, que isso aqui é a bolsa alemã, caindo 0,84, o Eurostoxx 1,19, então nós vemos aqui várias quedas. Tem aqui as bolsas russas subindo, né? As chinesas caíram, então o mercado hoje já amanheceu caindo. Será que nós vamos ver repetido o que nós vimos ontem? O pessoal que está investido está nervoso. Para quem não investe, para quem não sabe, isso aqui representa, quando cai 1,72%, a pessoa está perdendo 1,72% do patrimônio que ela tem investido naquela bolsa de uma média, né? Não quer dizer que todo mundo perdeu. Às vezes alguém tem investido numa ação que subiu um pouquinho, mas né, se as coisas continuarem assim, todos vão ser afetados. E por que isso acontece? Porque há uma liquidação de ações, quer dizer, as pessoas começam a vender. Nós estamos nas máximas das bolsas mundo afora. Então eles comparam, para quem não é do mercado, eles comparam os touros com aqueles que levam o mercado para cima, porque o touro ele ataca com chifrada e o chifre do touro, a chifrada do touro é de baixo para cima, né? Ele ataca levantando, né? Para quem já viu uma tourada sabe que o touro ataca assim. E aquele que traz a queda das bolsas é chamado de urso, né? Então o urso ataca de cima para baixo, ele levanta e dá a patada para baixo. Então é uma briga de touros e ursos. Só que quando os touros vão chegando muito no topo das bolsas, né? É como se eles estivessem já esgotados, a força deles estivesse já nas mínimas. Então imagine um pico muito gelado, nevado, os touros chegam lá enfraquecidos lá em cima, e aí começam a patinar, eles vão subindo aos pouquinhos, e aí vem um urso com um peteleco, ele derruba o touro, mais ou menos assim, né? E aí então, isso quer dizer que quando dá essas quedas, quer dizer que grandes volumes foram vendidos. Ontem, 1 trilhão, vamos voltar aqui, 1 trilhão de dólares simplesmente deixou de existir, quer dizer, o mercado perdeu esse valor ontem, né? E aí, por quê? Veja só. Liquidação da Nvidia e novas preocupações com o crescimento prejudicam as ações. Mais uma vez, a Nvidia é aquela que traz o crescimento para as bolsas. Se vier tudo, conforme a gente tem dito aqui para vocês, o crash ao mesmo tempo, de repente uma guerra mundial, já estão falando aí num novo flagelo. As nações internamente estão com vários problemas. O endividamento público é enorme, o endividamento das famílias é enorme. Diz-se que há pelo menos 3 a 4 vezes mais dívidas do mundo do que há dinheiro disponível. Quer dizer, mesmo aquele dinheiro que está concentrado na mão de algumas pessoas, se somado todo o dinheiro do mundo, com
pegaram até as moedas do cofrinho do seu filho, pegaram o dinheiro dos grandes banqueiros, o dinheiro do governo, os trocados que cada um tem no bolso, somando tudo isso, diz-se que não chega a 25% do que há em dívidas. Ou seja, tem gente aí que é credor de muita coisa. E, obviamente, muita gente vai perder esses créditos porque as pessoas não vão poder cobrar, né? Então, se vier tudo ao mesmo tempo, imagine, vem uma recessão. E com a recessão é desemprego, inflação muitas vezes, nem sempre a inflação vem junto, isso seria na estagflação. E, ao mesmo tempo, isso acaba derrubando ainda mais o valor das ações, porque as empresas começam a penar, elas começam a não ter tanto valor. Então, as ações em todo o mundo caíram na quarta-feira. Eles estão falando aqui do 4 de setembro, né, porque já estão impactadas pela queda nas ações de tecnologia após uma liquidação recorde da fabricante de chips norte-americanas, NVIDIA, e conforme as expectativas de enfraquecimento do crescimento global atingiram ativos de maior risco, levando os preços do petróleo a mínimas de vários meses. Como assim? O petróleo caindo até hoje só subia? Por que o petróleo está caindo? Porque eles estão achando que vem recessão. Se vem recessão, não tem mais tanta produção, não tem mais tanto transporte, não vai se usar mais tantos tratores, né? Quer dizer, as pessoas não vão mais ter tantos recursos para gastar e aí não se consome tanta energia, porque não há mais produção em quantidade como havia antes. Então, o petróleo vai ser menos demandado. Demandando menos petróleo, o preço cai. Então, o mercado já está se antecipando a uma recessão, na minha opinião. Mais uma vez, eu não estou indicando que ninguém invista ou deixe de investir em nada. É só uma opinião. Então, por que o petróleo está em mínimas de vários meses? Porque alguém lá em cima sabe o que alguns aqui de baixo ainda não perceberam, que nós íamos falando há um bom tempo que estava às portas de acontecer, né? Nikkei vê o pior dia desde a liquidação do início de agosto, né? Então, não é só os Estados Unidos, são as bolsas do mundo inteiro, lá na Ásia também. TAIEX lidera perdas na Ásia com queda das ações de tecnologia. Claro, a NVIDIA, não só ela, mas as ações de tecnologia vinham segurando os mercados. É uma ilusão, na minha opinião, né? E agora essa ilusão está se desfazendo como um sonho, né? Quando você acorda, você vê que aquele sonho não era realidade. Os mercados da Ásia Pacífica caíram na quarta-feira, liderados pelo Nikkei e a TAIEX de Taiwan, depois que as ações de tecnologia dos Estados Unidos foram liquidadas e dados econômicos fracos dos Estados Unidos geraram temores de recessão. Será que hoje as ações dos Estados Unidos vão recuperar ou os grandes vão continuar vendendo? Talvez eles vão dar uma seguradinha para continuar distribuindo, ir se livrando das ações, mas eu creio que uma boa parte deles já fez isso. O Nikkei do Japão caiu 4,24%. Imagine você tendo lá seus 100 mil reais, amanhece, você tem 4.240 reais a menos. Ou que seja, você tem 10 mil reais e perde 400 assim do nada, né? Então, quanto mais se tem, mais se perde numa hora dessa. E o contrário também é verdadeiro. Ações atingidas pela maior liquidação desde a quebra de agosto, Market Warp. As ações registraram seu pior dia desde o colapso do mercado em 5 de agosto, com o S&P caindo mais de 2% à medida que o crescimento e as ansiedades monetárias se combinaram para destruir ativos de risco, assim como ocorreu no mês anterior. Então, quando vem essas fortes geadas, essas fortes nevascas, as recessões, isso faz uma limpeza, faz uma eliminação das empresas que não têm valor de fato, que só têm valor na tela, só nos dígitos. As pessoas acham que elas valem alguma coisa e elas não valem nada, elas não pagam dividendo, elas não têm patrimônio, têm mais dívidas do que patrimônio, não geram lucro e nem nunca vão gerar. Então, nas crises, esse tipo de empresa tende a desaparecer. E aí eu fiz uma brincadeira a respeito das puts. Será que é hora das puts? Eu não estava falando daquilo que muitos de vocês pensaram, né? O que é put? Put é uma opção de venda que as pessoas costumam utilizar para ganhar na queda das ações, na queda dos mercados. Então é um contrato que permite ao seu proprietário vender um ativo como uma ação a um preço previamente acordado.
Por exemplo, se uma ação do investidor cair 50% do valor e ele tiver uma opção de venda, o put, né, pelo preço original, ele pode exercer essa opção e não sofrerá desvalorizações. Tem gente que fica ultra rica nesse período. Ele sabe o momento em que o crash vai acontecer, eu não estou dizendo que é agora. Às vezes me parece que é agora, às vezes já me pareceu isso na semana passada, né? Mas em algum momento, na minha opinião, vai acontecer. E aqueles que sabem o momento em que isso acontece, fazem essas puts aqui, compram essas puts, né? E aí podem lucrar muito. E o que não deixa também de ser um pouco verdade aquilo que muitos de vocês pensaram, porque a crise do custo de vida vai acabar empurrando mais mulheres para o trabalho, né, de foro íntimo, digamos assim. As desgraças que aconteceram lá na crise de 1928 podem se repetir agora, e aí as pessoas que estão mais frágeis economicamente acabam indo para esse mercado, como eles dizem aqui, né, que é, na verdade, é uma degradação, né, de muita gente e que acaba literalmente, né, se prostituindo, né, por dinheiro. Muitas pessoas acabam necessitando até porque têm filhos, enfim. A desgraça ela vem e vai atingir muita gente. Então não é só o investidor, isso repercute na vida de todo mundo. O investidor ele perde muito, também foi aquele que ganhou muito. Mas aqueles que têm pouco e que perdem esse pouco, muitas vezes acabam vendo o custo de vida disparando, não dão conta de manter esse custo de vida. E aí, no caso das mulheres, muitas delas acabam indo para esse lado aqui. Infelizmente, essa é a verdade. Pessoal, nós temos avisado, pelo menos dentro da nossa visão, isso aqui tende a se repetir em uma certa frequência, até que isso se torne sequencial e aí a gente acabe vendo o crash. Mas, como eu disse, é só uma opinião. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.